Bom, vamos começar falando da nossa reflexão do dia. Veja se essa reflexão faz sentido para você. Veja assim, ó, veja se faz sentido. Não tenha medo de aceitar que você não é mais a mesma. Não tenha medo de aceitar que você não é mais a mesma. E por quê? Porque muitas pessoas, elas acreditam que elas nasceram de um jeito, viverão de um jeito e morrerão do mesmo jeito, sem nenhuma transformação. Isso é impossível. Então entenda que a cada conhecimento que você tem, você expande a sua consciência. A cada novo conhecimento, você expande o seu domínio sobre o mundo, você cresce o seu domínio sobre o mundo. Faz sentido isso para você? Ou seja, a cada conteúdo novo, você já não é mais a mesma. A cada conhecimento novo, você já não é mais a mesma. A cada experiência nova, você já não é mais a mesma. Então, entenda que o que serviu, presta atenção agora, porque agora que vai causar um conflito dentro de você. Muitas coisas que serviram para quem você era no passado não servem mais para quem você quer ser a partir de agora. Faz sentido isso para você? Muitas coisas que serviram na sua vida, que foram importantes para você no passado, isso não significa que servem para quem você quer ser. Então entenda, aceite que você não é mais a mesma pessoa. E está tudo bem. O, o grande problema é que as pessoas sofrem. Porque o novo, presta atenção, o novo traz insegurança. O novo traz um pouco de inquietação. Eu não sei o que vai acontecer. E a gente precisa se permitir. A vida é um risco. A gente precisa arriscar, a gente precisa entender que fórmulas prontas não vão te levar a lugar nenhum. E não existe um plano perfeito, existe um plano que ele é executado. Faz sentido isso para você? Então, aceita. Você já não é mais a mesma pessoa. Se você está aqui me acompanhando já há um tempo, você já não é mais a mesma pessoa. Porque cada conhecimento te transformou. Cada conhecimento fez você crescer. Faz sentido? A Carol, ó, muitas coisas que serviram na sua vida no passado não servem para você agora. Exatamente. E a gente precisa desapegar de algumas coisas. Existem coisas que não servem e estão te atrapalhando. E aí cabe a você ter a coragem, e coragem é a ação, você precisa ter a ação para tirar isso da sua vida. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia antes da gente começar a falar sobre o poder destrutivo das palavras. Deixa eu dar um bom dia para mais algumas pessoas. A Iona Barcelos. Oi, Iona, seja bem-vindo, bem-vinda. Escritório da Beleza também por aqui. Obrigado, Carol. Já chamou um monte de gente. Chama mais gente e você também. Pega o aviãozinho, manda para 5, 10 pessoas, porque essa live pode te ajudar. Por quê? Porque talvez você se enfraqueça com pessoas que falam algumas palavras para você e você sofre, e essas pessoas não sabem o poder destrutivo disso. Então manda para elas também. Xodó da Nona também por aqui. Valéria Raposo, seja bem-vinda, Valéria. Marlene Padilha, hipnoterapeuta, seja bem-vinda, Marlene. A Edna Rocha também por aqui, bom dia. Mariana Ponto Moraes, Kleber Quesada, meu grande amigo, hipnoterapeuta, constelador sistêmico e familiar, seja bem-vindo, Kleber. Joana Paz e Lu, seja bem-vinda. Ah, não, a Joana Paz eu já tinha falado. A Joana Machado chegando agora também. E a Ionilce Rodrigues também por aqui. Sejam bem-vindos. A Luana Souza também por aqui. Muito bom. Vamos começar. Rose Cheban também. Meu amigo Reinaldo Souza. Fala, Rei. Seja bem-vindo. A Gessira Santos também. Pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre o poder destrutivo das palavras e como se blindar para você se transformar, para você transformar a sua vida. Primeira coisa para a gente alinhar aqui: nós agimos de acordo com o que nós acreditamos. Agimos de acordo com o que acreditamos. O nosso comportamento, ele atende a algo que nós acreditamos. Faz sentido isso para você? Então, se você acredita, por exemplo, que tomar Coca-Cola é saudável, qual é o teu comportamento? Você vai tomar Coca-Cola todos os dias.
Agora, se você acredita que Coca-Cola faz mal, você provavelmente não vai tomar Coca-Cola todos os dias. Faz sentido isso para você? Ou seja, o teu comportamento, ele segue o que você acredita. E transformar a nossa vida, transformação de vida para valer, passa por você mudar essas crenças. Passa por você revisar essas crenças. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Não tem como você ter uma transformação de vida, um novo comportamento, se você não olhar as suas crenças. Por quê? É automático. O seu comportamento sempre vai atender o que você acredita. Não há como você lutar contra isso. Você pode até começar um movimento de, mesmo não acreditando, ter um novo comportamento, mas a tendência é que você perca, porque a crença, ela é muito forte. Por isso que você precisa mudá-la, você precisa revisá-la, no mínimo revisá-la, porque talvez a vida que você queira, ela não está de acordo com a crença que existe aí dentro de você. Faz sentido? Eu vejo isso muito nos meus atendimentos de hipnoterapia. A pessoa, por exemplo, ela quer ter uma liberdade de tempo, ela quer ter uma liberdade financeira, só que a crença dela é do quê? De escassez. Ela honra, por exemplo, a escassez, o sofrimento que os pais tiveram ao longo da vida. Ela não se sente merecedora da prosperidade. Ela não se sente merecedora de poder criar o seu próprio dinheiro e de ter mais dinheiro que os seus pais. E aí o que ela faz? Ela se sabota. Ela quer esse comportamento diferente, ela faz cursos, ela lê livros, ela faz um monte de coisa para ter, por exemplo, prosperidade financeira. Só que a crença enraizada lá está o quê? Está dizendo para ela o seguinte: você não pode, por exemplo, ter mais dinheiro do que seus pais. Você não pode ter mais sucesso que os seus pais. Ou você tem que viver uma vida sofrida, uma vida difícil, porque é assim que as pessoas boas vivem. Tá cheio de gente com crença relacionada a isso, relacionada à prosperidade. Pessoas, presta atenção, com muito potencial, mas pouco resultado. Escreva aqui para você não esquecer, é importante que você escreva para você fixar. Muito potencial, pouco resultado. Pessoas que têm talento, que têm as circunstâncias ótimas para desenvolver e terem muita prosperidade, mas os resultados são pífios. Os resultados são pífios. E talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja, inclusive, essa pessoa. Faz sentido isso? Então escreva aqui. As pessoas, elas têm muito potencial e pouco resultado. Oi, Verônica. Verônica, levantou a mão aqui. Obrigado pela sua sinceridade. Muitas pessoas, elas patinam na vida, elas têm vidas muito pesadas, elas se sentem com a vida muito pesada, por quê? Porque elas estão honrando essa crença, ou esse tipo de crença. Tudo bem? Por isso que para transformar a sua vida você vai precisar, no mínimo, revisar as suas crenças. E é como você se despir. É como você esvaziar o copo. Tudo bem? Faz sentido? Isso, Carolina. Isso também acontece com pessoas que aceitam grosseria no relacionamento. Porque elas reconhecem a grosseria, mas a crença que elas têm é de acreditar que no fundo merecem. E que casamento é assim mesmo. E que relacionamento é assim mesmo. E não, a gente está normalizando, a gente se acostumou a normalizar muitas coisas que não são normais. Pode ser comum, pode ser até comum dentro de um relacionamento a grosseria, mas não é normal. Você não pode aceitar isso como normal. Faz sentido? E a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui. O que sustenta uma crença? Palavras. Palavras sustentam as nossas crenças.
A palavra tem um poder muito grande e você vai entender isso muito bem hoje. A Márcia de Paula, quero essa transformação, o que fazer? Sabe o que você precisa, Márcia? De preparação. Escreve aí, Márcia, para você não esquecer. Você precisa de conhecimento, conhecimentos que você ainda não tem. Você precisa de autoconhecimento. Você precisa saber de verdade quem você é, o que é bom para você. E você precisa de blindagem emocional, que é o controle das emoções, a gestão das suas emoções. Tudo bem? É assim que você vai transformar a sua vida, através dessa preparação. Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Tudo bem, Márcia? Coloca aqui para mim se ficou claro isso para você, tá bom? Palavras sustentam as nossas crenças. E a palavra nos trouxe até aqui. Vou contar um pouquinho de neurociência agora para você. Vou falar um pouquinho de história. Deixa eu só suar o nariz aqui um pouquinho. Ó, vou sair um pouquinho da tela, tá bom? Quem sabe faz ao vivo. Inclusive, assou o nariz ao vivo. Mas voltando aqui, vou falar um pouquinho de neurociência para você. A linguagem foi o que possibilitou, foi um dos fatores que possibilitou que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, dominasse o ecossistema. Tudo bem? Essa capacidade de comunicação que a gente tem foi um dos diferenciais. Por quê? A nossa capacidade de comunicação, ela é mais complexa. E nós fomos capazes de guardar maiores informações que garantiram a nossa sobrevivência. Por exemplo, enquanto os macacos fazem uma comunicação muito mais simples, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Cuidado, tigre, porque tem um tigre ali na beira do rio, então um macaco fala para o outro, ó, cuidado, tigre. Nós já tínhamos a capacidade de armazenar novas informações. Olha, todo dia, ali no final da tarde, o tigre aparece, então a gente precisa tomar cuidado. Então, vamos nos esconder e esperar o tigre ir embora. Esse conjunto de palavras, de linguagem, fez com que a nossa espécie sobrevivesse. Tudo bem? Então, a palavra, ela tem um grande poder. E a gente precisa entender isso para transformar a nossa vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Sim, a Márcia, a teoria parece mais fácil do que a prática. Sim, por isso que você precisa de coragem, Márcia. Coragem é ação. E o que eu venho falando aqui, não sei se você está aqui pela primeira vez, mas está mudo? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Coloca aqui sim ou não. A Fabrícia está dizendo que está mudo. A teoria, ela é mais fácil. A prática é mais difícil. Só que você não vai encontrar prática sem dificuldade. Tudo bem? Você não vai encontrar. Por isso você precisa de coragem, ação e preparação. Você transformar a sua vida, começar um processo sem preparação, você vai se frustrar. E eu falo isso por quê? Porque eu treino pessoas. Mais de 1000 pessoas já passaram pelo programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, que é uma preparação, que é uma grande preparação. Sem essa preparação, você vai se frustrar. Tudo bem? Obrigado. Tá todo mundo ouvindo, eu fico feliz. Tá bom, Márcia? Então, preparação. Não tem transformação de vida do dia para a noite. E exige que você faça. Transformação de vida, olha só. Eu sempre deixo esse slide aqui preparado para falar exatamente isso. Ó. Transformação de vida é um processo ativo. Não é um processo passivo. Não é um processo que eu fico lá esperando o que vai acontecer. Eu sempre falo isso para quem vai fazer hipnoterapia comigo. Não ache que você vai deitar aqui na cadeira, vai sentar na cadeira, vai fechar os olhos e daqui uma hora você é outra pessoa e você não vai fazer nada. Não, você vai participar do processo. Por isso que o processo é ativo. Tudo bem? Palavras como... Vamos voltar aqui para as palavras. As palavras têm poder. E elas têm poder de transformar a sua vida. E o uso dessas palavras tem influência direta hoje na sua vida, no seu comportamento. Por isso, presta muita atenção nisso daqui, ó. O teu vocabulário hoje
diz muito sobre como está a sua vida. Eu não sei que tipo de vocabulário que você usa, mas diz muito sobre como está a sua vida hoje. Muito. Eu vou dar um exemplo que acontecia comigo. Quem me conhece há mais tempo, bem mais tempo, sabe que eu falava muito palavrão mesmo. Eu era um boca suja, o tempo todo falando palavrão. Sei lá, de cada 5 palavras, 3 tinham palavrão. E a gente vai se acostumando com isso, né? Vai normalizando. Só que, e aqui eu não quero ser puritano, não, você fala o palavrão que você quiser. Só que, o que aqueles palavrões representavam na minha vida? Muita raiva. Muita raiva. E uma angústia muito grande. Então era a maneira de eu extravasar a dor que eu estava sentindo dentro de mim. Então falar o palavrão era como aliviar. Faz sentido isso para você? Essa era a minha vida anterior e esse era o meu vocabulário. E também um vocabulário muito vitimista, né? Tudo acontece comigo, todo mundo está contra mim, o tempo todo usando esse vocabulário vitimista. O tempo todo. Esse vocabulário, ele definia, sem dúvida nenhuma, quem eu era. Hoje, assim, eu evito falar palavrão o tempo todo. Assim, a mudança foi drástica. Em casa, aqui com as crianças, assim, eu posso acho, contar nos dedos as vezes que eu falei um palavrão na frente delas. De verdade. Eu evito por quê? Porque aquela palavra, ela tem um poder de acabar com a minha energia muitas vezes. Tirava a minha energia. Faz sentido isso? Então, a palavra tem um poder também de destruir o seu dia, de roubar a sua energia. A gente precisa entender esse poder. Por isso, começa a refletir agora. Que palavras você tem escolhido falar? Quais são as palavras que você tem escolhido falar no seu dia a dia? São palavras empoderadoras ou palavras enfraquecedoras? Qual é o tipo de palavra que está permeando o seu vocabulário? São palavras como eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, tudo é difícil para mim? Porque essas palavras, elas estão apenas o quê? Presta atenção agora. Elas estão apenas reforçando um comportamento. E aí você vai agir de acordo com o que essas palavras dizem para você. A gente precisa vigiar isso. E essa, escreva aqui para você não esquecer, é a sua responsabilidade. Escreva a responsabilidade. É a sua responsabilidade. Transformação de vida não existe sem responsabilidade. Você ficar acreditando que qualquer pessoa vai transformar a sua vida, você está num auto-engano. Ninguém transforma ninguém. É a sua responsabilidade começar a se vigiar. É a sua responsabilidade entender o que você está falando. É a sua responsabilidade compreender que cada palavra que você diz, ela pode te enfraquecer ou ela pode te empoderar. É a sua responsabilidade. Obrigado por escrever aí. Responsabilidade. Escreva para você não esquecer. Que palavras que você tem escolhido falar? E que palavras você vai escolher falar a partir de agora? Porque isso tem um impacto direto na sua vida. E essas palavras não são apenas as faladas, são as que estão aqui na sua mente. As palavras que você usa para se julgar, para se culpar, essas palavras precisam ser controladas. Faz sentido? Obrigado, Leila. Leila de Floripa. Missy Seagull, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui.
E isso, Elis, é minha responsabilidade de me transformar. Sim, é sua responsabilidade. E isso começa por esse controle dessas palavras que você usa. Você muitas vezes, presta atenção, você é injusta com você mesma. Você é muito dura com você mesma. Você precisa pegar mais leve com você. E mais leve não é ficar esperando a transformação, é você se acolher. Enquanto você fica nesse ciclo de auto-julgamento e de auto-punição, você só se machuca. Você só se machuca. Tudo bem? Então, começa a controlar as palavras que você fala. E não apenas falada, mas as que você pensa também. Mas, presta atenção agora, você também precisa refletir. Que palavras você tem aceitado escutar? Quais são as palavras que você tem aceitado escutar, especialmente do seu ambiente? Palavras duras? Palavras enfraquecedoras? Palavras que deixam você para baixo? Que palavras que você tem aceitado escutar? Quem diz isso para você? E aí a pergunta, por que você tem aceitado isso? As palavras, presta atenção que eu vou te falar aqui. As palavras que você tem aceitado escutar passivamente dizem muito sobre como está a sua vida. E dizem muito como está a sua autoestima. Faz sentido isso para você? Essas palavras que você tem deixado aí entrar na sua orelha, na sua mente, dita por outras pessoas, pelo marido, pelo companheiro, pela mãe, pelo pai, pelos filhos, essas palavras dizem muito como é a sua vida. Dizem muito como é a sua autoestima. E você tem normalizado isso. Isso pode ser comum, mas não é normal. Para de normalizar esse tipo de palavra que você escuta. E é você que tem que dar um basta nisso. Só você pode fazer isso. Só você tem o poder de dar um basta nisso. Ô gata, mas eu não tenho coragem. Você precisa recuperar essa coragem. Você precisa recuperar essa coragem para você poder dar um basta nisso. Por isso que tem que ter preparação, conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Por isso, olha para a sua vida hoje, para os teus relacionamentos, seja ele amoroso, seja ele com família, amigos. Que palavras que você tem aceitado escutar? São palavras fortalecedoras, palavras que te colocam para frente? Começa a perceber como você se sente quando você escuta cada palavra. A gente perdeu, ou na verdade a gente não foi ensinada a se escutar. Então a gente normalizou tanta barbaridade que quando alguém te xinga, por exemplo, de incompetente, de incapaz, você nem se percebe, você não percebe o que você está sentindo, você segue em frente. Aí você fica com aquela falsa... qual é a palavra? Aquela falsa segurança, né? Não, aquela falsa autoconfiança. Não, eu nem vou dar bola. Eu nem dou bola. Você sabe que te machuca. Então até quando que você vai aceitar essas palavras na sua vida? Porque, presta atenção, o que você tem escutado e tem te enfraquecido se tornou um padrão na sua vida. E um padrão negativo, ele vai minando a sua autoestima de maneira mais rápida. E sem autoestima, você não confia em si. E sem confiar em si, você não transforma a sua vida, você não entra em ação. Você precisa proteger a sua autoestima.
Você precisa proteger e lutar por ela todos os dias. Você não pode mais deixar que ninguém te coloque para baixo através de palavras, inclusive você mesma. Como eu falei há pouco, as palavras que você diz a si mesma, elas precisam ser filtradas. Você não pode mais aceitar esse desmerecimento que você muitas vezes faz com você. Você se colocando para baixo. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar. São aquelas palavras que freiam seus sonhos, são aquelas palavras que te deixam paralisada. Você é capaz, pode ter certeza disso. Você talvez não tenha o conhecimento que você precisa, o autoconhecimento e a blindagem emocional. Mas isso você pode conquistar. Qualquer pessoa pode conquistar. Faz sentido? A Leila Gato, eu precisava ouvir isso hoje, exatamente hoje. Me torturo como sempre. Quando ouço algo negativo sobre mim. Fico remoendo até doer. E sabe por que isso acontece? Porque você aprendeu, presta atenção, que agora você vai entender como se blindar dessas palavras. Você aprendeu essas palavras e deu significados para elas. Você aprendeu essas palavras e deu. Por isso que elas te machucam. Por isso que elas te machucam. E como você provavelmente não se conhece a fundo, você acredita que você é aquela palavra destruidora que sai da boca de outra pessoa. Faz sentido isso para você? Por isso que elas te machucam. Não é, na verdade, a palavra que te machuca, é o significado que você dá para ela. Porque quando você se conhece, a palavra não te machuca. Seja ela positiva ou negativa, ela não influi no seu comportamento. Tudo bem? Faz sentido? Porque algumas palavras são emocionais para você. Às vezes, uma expressão te desconcerta. Por quê? Porque você deu um significado, ou seja, você viveu algum momento na sua vida, presta atenção agora, que aquela palavra ou aquele conjunto de palavras gerou uma emoção em você. Gerou uma emoção. E sempre que você escuta essa palavra, você cai no mesmo ciclo. É um gatilho. É um gatilho. E aí toda vez você se destrói, toda vez você se sente mal. Por isso que você precisa mudar o significado. Escreva aqui para você não esquecer. Mudar o significado dessas palavras. Você começa a se blindar desse poder destrutivo das palavras quando você dá um novo significado para cada palavra. E claro, entendendo o contexto desse trauma. Porque essa palavra ou esse conjunto de palavras criou em você um trauma. Um ponto que, quando você toca, te machuca. Você sofre. Faz sentido isso para você? Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Carla, tem gravado suas lives? Preciso escutar mais. Sim, no meu canal do YouTube tem todas lá, tá bom? youtube.com/marciogata. Você acha lá, tá bom, Carla? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Essa live é de utilidade pública. E é mesmo, viu? Amara, verdade mesmo, gata. Quando eu não aceitei mais, mesmo tendo amor que sinto, eu deixei tudo isso para trás. Isso me deixa ainda com autoestima péssima. Mas isso por quê? Porque você ainda está sofrendo com essa situação. Porque ainda existe uma ferida aberta. Por isso que transformação de vida exige ação. Você precisa fechar essa ferida. Sozinha você não vai conseguir, você precisa de ajuda. Uma terapia, uma hipnoterapia, tudo isso pode te ajudar. Por isso que você tem que agir. Ação. Ação. Você precisa agir. As pessoas ficam paradas
achando que essa transformação vai vir no colo. Não adianta você assistir a live aqui e não fazer nada na sua vida. Não adianta você ficar só assistindo. Você pode expandir tua consciência, mas se você não entra em ação, você não transforma. É a ação que faz isso. Tudo bem? Mas, a Carol, mas gente, preste atenção no que ele está falando. Não te machuca, mas você não pode aceitar. Isso, você não pode mais aceitar. Você tem que se indignar com cada palavra que você escuta. Você não pode achar que isso é normal. Existem muitos relacionamentos que eles são tóxicos, por exemplo, por conta exatamente desse vocabulário, dessas palavras. O tempo todo. Isso pode ser tão destrutivo quanto para a autoestima como um tapa. Por quê? Porque o tempo todo você está recebendo aquelas palavras. Tira a sua confiança. E sem confiança você não transforma a vida. A Kátia, eu sempre me senti inferior a outra pessoa. Hoje já sei me defender, mas às vezes fico me remoendo com a palavra. Porque essa palavra tem um significado para você. Essas palavras, Kátia. Você precisa mudar esse significado. Tudo bem? Poliana, o tom de voz mais alto me desequilibra. Também, ó. Tem uma ferida aberta. Acho que por isso não consigo ser mais firme com os meus pequenos, quando tem que ser. Porque eu mesmo me sinto mal, me vêm coisas ruins. Porque existe provavelmente um trauma aí, Poliana. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Tânia. Seja bem-vinda. Isso. Deixo muitas atitudes dos outros me afetarem, diz a Carla aqui. Por isso, Carla, você precisa ter blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle das emoções. É como uma blindagem mesmo. As pessoas falam, mas aquilo não te machuca mais. Entendeu? A atitude delas não te machuca mais. Por isso que, volto a dizer, preparação. Não tem como você transformar a sua vida sem preparação. Não tem como você fazer qualquer mudança na sua vida se você não tiver conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Tudo bem? Oi, Cris Marchiori, bom dia. A Tânia, o processo é lento, mas agindo faz a diferença. Exatamente. Exatamente, Tânia. Então, fazer as pazes com a sua história, escreva aí, fazer as pazes com a sua história é essencial para você mudar isso daqui, ó. Porque hoje você provavelmente acreditou que essas palavras, esse vocabulário que você se acostumou, definem quem você é. E não, essas palavras não definem quem você é. São rótulos. Se tornou um hábito você pensar nelas e sofrer com elas, mas essas palavras não te definem. Elas não podem mais te definir. E você precisa lutar por isso. Você precisa se indignar com isso. Essas palavras não definem quem você é. Você pode escolher quais as palavras que vão te definir. As palavras de empoderamento, as palavras de merecimento. O que eu mais vejo na hipnoterapia, presta atenção no que eu vou te falar, são pessoas que não se sentem merecedoras e elas agem exatamente dessa maneira, para não merecer. Elas se colocam em relacionamentos abusivos, tóxicos, elas se colocam em situações de vulnerabilidade, de fragilidade, porque elas não merecem. Elas estão o tempo todo pensando nisso, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Sim, você merece. Tudo bem? Essas palavras não te definem mais. Começa a listar as palavras que mais você escuta, que mais estão no seu vocabulário, que mais estão aqui na sua mente e começa a classificar. Elas são empoderadoras ou enfraquecedoras? Elas te deixam bem ou elas te deixam mal? E você precisa começar a tirar essas que te deixam mal. Como eu disse, o palavrão para mim, os palavrões que eu falava, eles roubavam a minha energia, eles tiravam sim o meu poder pessoal. Era uma energia muito negativa, tinha muita raiva ali, muita raiva. Então você precisa começar a vigiar isso.
Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. A Leila: sofri abuso psicológico por 6 anos. Me coloquei num limbo até que não deu mais. Parabéns por você ter se separado. Separei, mas vivi um luto de quase 1 ano, até dizer que não existia mais nós, e foi libertador. Parabéns, parabéns. Isso é ação, isso é coragem, percebe? Não tem como você transformar a sua vida se você não entrar em ação. E tudo começa por uma indignação. Você não pode mais aceitar, por exemplo, como a Leila escreveu aqui, uma relação com abuso psicológico como algo normal. Não é. Não é. Não pode, a gente não pode normalizar isso. Não dá. Você não pode mais fazer isso. Ah, o Gata, mas eu tenho os filhos. F3 pontinhos os filhos, com todo o respeito. Por quê? Porque você acha que está protegendo eles, mas é mentira. Você está usando eles como um escudo. Você está usando seus filhos como escudo. Você não tem a coragem de tomar decisão e você usa os seus filhos como escudo. Você acha que você está fazendo bem ou mal para eles? Você está fazendo muito mal. Muito, muito mal. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso, fazer as pazes com a sua história é essencial. É essencial. Diz a Elisa: o processo é lento e doloroso. Ele pode ser rápido, se você for consistente. Mas ele vai ter pontos de dor? Sim, especialmente no começo. No começo é a parte mais difícil. Mas cada etapa do processo é um desafio diferente. Mas quanto mais você avança, mais preparada você fica. Tudo bem? Delícias da Vodinda. Quando há uma discussão eu travo, paraliso, porque existe um ponto de trauma aí. Por isso que você precisa ir à causa, entender qual é a causa. Às vezes um gestual que alguém faça, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se isso vai caber aí para você, mas vou te dar um exemplo. Imagine que você, na infância, apanhou muito. E o gesto, por exemplo, do seu pai levantar a mão para você, aquilo já acionava um gatilho de, pô, vou apanhar. E você apanhava. E às vezes, numa discussão do trabalho, uma discussão assim, não uma briga, né? Mas ali um momento de uma reunião mais exaltada, alguém faz assim, o gatilho é disparado. E aí você trava, você paralisa, você chora, e aí você não entende por que aconteceu. Tudo bem? Porque existe aqui uma memória. A sua mente guardou essa informação para te proteger. Ó, toda vez que alguém levantar a mão, toma cuidado porque talvez você apanhe. E aí você trava. Tudo bem? Faz sentido? Delícias da Vodinda. A Dirlene: bom dia, estava em férias, voltando hoje, agora só no YouTube. Beleza. A Márcia Cardoso: por que palavras não saem da cabeça? Não gosta de vagabunda. Tenho na minha mente há muito tempo, ouvi sem merecimento. Mesma coisa, Márcia. Existe aí um trauma. Existe aí um trauma. E às vezes, algumas palavras de não merecimento não significa que você tenha escutado. Isso tenha sido passado, às vezes, por conta do que a sua mãe viveu. Por isso que dentro da minha investigação que eu faço antes do processo de hipnoterapia, eu faço muitas perguntas. E uma delas é: como era o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Como era o ambiente onde você vivia? Por quê? Porque talvez esse não merecimento venha dessa história da sua mãe. Por quê? Presta atenção aqui agora. Até os 7 anos, a criança e a mãe estão no mesmo campo emocional. No mesmo campo emocional. Ou seja, muitas vezes quando a mãe sente algo, a criança está sentindo. Por isso que tem muita doença, a criança às vezes tem muita doença na infância, e umas doenças meio que inexplicáveis. Mas é por quê? Porque a mãe está mal, e aí a criança está absorvendo aquilo. Tudo bem? Faz sentido isso para você, Márcia? A Ana: oi Ana, eu me indignei.
Mas me afastei de algumas pessoas também. Sim, não tem como. Não tem como, Ana. Pessoas que te fazem mal, que usam as palavras para te enfraquecer, você tem que se afastar mesmo. Não importa quem elas sejam. Pode ser sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho. Proteja-se sempre. A Tânia, levei 40 anos para começar a aprender. Hoje sei o mal que fiz para os meus filhos, por pensar de outra forma. Mas, Tânia, sem culpa. Você fez o que precisava fazer do jeito que foi, porque era o conhecimento que você tinha. Hoje, você pode fazer diferente. Mas sem culpa. A culpa, ela não vai te levar a lugar nenhum. Tudo bem? Boa, Mara. Teve essa iniciativa e se separou. Excelente. Poliana, bem isso. Fiquei no casamento 5 anos por causa dos filhos que eram bebês. Mas quando agi, vi que foi tarde. Eles teriam sofrido muito menos se eu tivesse saído quando era hora. Mesma coisa, sem se culpar. Já foi. Já foi. O que importa é o que você aprendeu com isso e o que você pode colocar desse aprendizado nas suas ações no presente. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Ainda sofro, diz a Mara, mas não ouvindo e nem vendo mais. Carolina, crescer dói, ficar no mesmo lugar dói também. Exato. Escolha a sua dor. Uma vai te elevar, a outra vai te destruir. Aonde você quer ficar. Exatamente. É essa análise simples que você precisa fazer. Qualquer movimento que você faça vai ser desconfortável. Mas, talvez, do jeito que você está hoje, você não tenha como mudar isso. Agora, quando você se arrisca, você tem a chance de ter algo muito diferente. Eu tenho visto isso dentro das pessoas, dentro do grupo da Comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas mais próximo a mim, o grupo de pessoas que já fez o programa Blindagem Emocional. Essas pessoas estão se transformando, saindo de relacionamentos ruins. A blindagem emocional, aliás, acho que é o programa campeão de separações. As pessoas, elas entendem que os relacionamentos são ruins e elas tomam a coragem para sair deles. Por quê? Porque a blindagem emocional é uma preparação. Olha só, a Delícias da Vodinda faz. O que acontecia era que meu pai brigava muito e me diminuía. Então você precisa dar um novo significado para essa relação. Tudo bem? A Carla, saí de um relacionamento abusivo de 20 anos. Hoje estou casada há 5, totalmente diferente, e vivo num peso com a minha família. Representa porque dei a volta por cima, eles se distanciaram, acho que é isso. Que bom que você saiu desse relacionamento abusivo, Carla. Né? E essa coragem que a maioria não tem. As pessoas se conformam, elas se conformam com uma vida medíocre, com uma vida infeliz. É boa, vou colocar na bio, campeão de separações. Essa semana, ó, tivemos mais uma. Check. Mara, o gato, não vejo a hora de fazer essa blindagem. Sim, agora em julho a gente vai abrir as inscrições, tá bom, Mara? Vai ter uma condição super especial para quem está aqui sempre na live, como eu sempre faço. Sempre tem uma condição especial para quem me acompanha aqui nas lives, porque eu honro isso. Eu gosto de honrar as pessoas que sempre estão na live. Escreva aqui então qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou dar a dica de um livro muito interessante para você, que tem a ver com o que a gente falou aqui. Qual o seu maior aprendizado? Coloca aqui para você compartilhar isso com as pessoas, porque você talvez o teu aprendizado ajude uma outra pessoa também. A Tereza, oi Tereza, oi Cristina, amo ouvir as tuas palavras. Como se explica uma pessoa se separar e ficar sofrendo sem ouvir ninguém? É porque essa separação ainda ela não aconteceu, né? Ela pode ter acontecido de corpo, mas de alma e emocionalmente não aconteceu. Você precisa fechar essa história. Ontem a gente falou disso, né? A gente precisa encerrar histórias. Existem histórias que elas precisam terminar. E a gente precisa ter a coragem de fechar esse capítulo. Tudo bem? Legal, Carla. Também quero fazer a blindagem. Vem a turma 10, aliás. Vamos para a 10ª turma da blindagem emocional. Uau! Eu tô muito feliz. Vai ser uma turma especial. Aline, sou filha de mãe narcisista. Casei com um agressor, que era mais abusivo e com os meus filhos pequenos. Não foi fácil. Até hoje, o abusador me perturba. Então, ó, vou te dar um conselho, tá, Aline? Você precisa de terapia.
A hipnoterapia pode ser para você. Por quê? Porque existe aí provavelmente muita raiva, e essa raiva, a raiva é uma emoção, e a raiva, ela vai fazer com que, inclusive, eu não sei os teus relacionamentos, mas isso afete os teus relacionamentos. Então, isso faz com que, por exemplo, você esteja sempre agredindo no sentido de se proteger, né? de autoproteção. Então, eu vou sempre atacar mais, vou ser mais ríspida e, e sempre com medo, né, de ser atacada de novo. Então, você precisa, o que eu falo de dessensibilizar a emoção. Você precisa ir na causa e a partir daí você vai ter um novo comportamento, tá bom? Qualquer coisa me manda mensagem no direct. Deixa eu ver aqui. A Leila, não olhar para o passado. Você já sabe o que tem lá. Exatamente, já sabe. Você tem que aprender com o passado. Não ficar vivendo lá no passado. Aline, tive um pai agressivo. Aliás, ainda tenho. Pois é, você deve ter muita raiva dele. Tá tudo bem você ter raiva. Porque existe um puritanismo, né? Ah, eu não posso ter raiva da mãe, do pai. Ué, se eles fizeram algo para você, e se existe uma interpretação, você é humana. Você é humana. Você precisa compreender o comportamento dele, compreender, mas não aceitar. Tudo bem? Amara, cada dia aprendendo a viver e redescobrindo amor próprio. Excelente. É assim que você transforma a sua vida, Amara. Com autoestima. Com a autoestima, uma autoestima blindada faz com que você o quê? Possa ter confiança em si e agir. Tudo bem? Espetáculo, satisfeito pelo retorno. Legal, excelente. Poliana, o aprendizado foi não se culpe e reflita sobre o que aconteceu. Quais os aprendizados a ser levado adiante. Perfeito. Deixa eu dar a dica de um livro aqui, ó, que tem a ver com as palavras. Chama-se Dinheiro Feliz, do Ken Honda. É um livro que eu indico para muitos mentorados meus, inclusive. A gente precisa dar o significado, a palavra que a gente dá. Por exemplo, aí nesse livro, esse livro tem a ver com dinheiro, com prosperidade. Isso diz muito sobre como é, por exemplo, a sua vida financeira. Então a gente precisa entender o poder que a palavra tem. E esse é um ótimo livro para você fazer, inclusive, as pazes aí com o seu dinheiro e com a sua prosperidade, tá bom? Legal, Carol, fico feliz. Quantas pessoas vão sair daqui diferentes hoje? Tomara, ação, tá bom? Amanhã, claro, tem live da Blindagem Emocional às 8 da manhã e eu te espero, tá bom? Um lindo dia para você, um grande abraço, tchau!